Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Nós hoje vamos voltar a falar de Angola. Porquê? Porque estamos na boa altura de tentar fazer um ponto de situação, um balanço do que tem sido a evolução de Angola nos últimos tempos. João Lourenço é presidente há pouco mais de 2 anos e, no princípio deste mês de novembro, houve um congresso da UNITA. João Lourenço, quando chegou ao poder, trouxe consigo muitas expectativas. Ele próprio procurou mudar Angola depois do longuíssimo reinado, digamos assim, de José Eduardo dos Santos, uma presidência que durou mais anos do que aqueles que, por exemplo, em Portugal, Salazar esteve no poder, mas essa mudança está a ser difícil, está a acontecer num período em que Angola já não dispõe dos recursos económicos que dispôs noutros tempos e a mesma forma como tem vindo a enfrentar a família dos Santos não tem sido pacífica. A situação merece, por isso, tentar perceber até que ponto é que o programa de João Lourenço tem prosseguido e até que ponto é que a esperança que ele suscitou entre os angolanos tem vindo a ser correspondida. Jaime Nogueira Pinto, há sinais de que de alguma forma João Lourenço, ao fim desses 2 anos, já perdeu um pouco aquilo que na Europa nós vamos falar em estado de graça? Bom, há aqui um problema muito complicado, não é? Angola, de facto, por causa por causa de 2 razões principais, quer dizer, uma foi de facto o êxodo dos chamados colonos em 74, 75, e outro foi depois a prolongadíssima guerra civil, ou seja, Angola, que antes da independência era essencialmente o petróleo em Angola começa a ter algum significado no final dos anos 60, mas mesmo em 69, se não estou em erro, o petróleo corresponde a 5% em valor das exportações. Quer dizer, Angola é sobretudo uma grande economia agrícola e agroindustrial. Para tudo isso, como é natural com a guerra, e mesmo depois também a questão das próprias exploração dos diamantes, de que Angola também era um valor muito significativo na economia angolana, a longuíssima guerra civil vai destruir, digamos, toda essa estrutura e, portanto, vai destruir sobretudo a estrutura agroindustrial. Mas essa estrutura também, a própria saída dos colonos abalou muito. Claro que abalou muito, quer dizer, foi uma saída maciça, apesar de tudo, melhor ou pior, para bem ou para mal, do que eram, digamos, o enquadramento médio-alto da economia, da estrutura económica, administrativa, etc. E depois com a guerra, quer dizer, com a guerra prolongadíssima, não é? A guerra dura praticamente, é uma guerra de 30 anos, quase, com a guerra civil que acabou por destruir completamente as infraestruturas de comunicações, os caminhos de ferro, os cortes das estradas e tudo isso. Portanto, há de facto aí um fortíssimo e há um êxodo rural para as cidades, que curiosamente também acaba depois por ter algumas vantagens, porque tem uma vantagem. Esse êxodo rural para a segurança das cidades contribui para acelerar a destribalização, logo a construção do Estado. Isso é que a gente vê que uma série de países africanos que não tiveram, de facto, digamos, esses fenómenos, e a própria guerra civil, ao levar quer os guerrilheiros, quer as tropas do governo a circularem praticamente por todo o país, e, portanto, aí a misturarem-se muitas vezes com as populações e a terem filhos, etc. Isso contribuiu muito para um fator que eu acho que nesse aspecto é positivo, que é, de facto, a destribalização de Angola, que, aliás, se vê hoje na própria sociologia, se quisermos chamar, eleitoral e nos resultados das eleições. Bem, mas o que aqui, voltando ao que estávamos a falar, concentra muito. Angola fica uma petroeconomia, onde, quer dizer, praticamente 95% do valor das exportações é o petróleo. E
e até, digamos, por muito tempo é o segundo. Mesmo os diamantes vão desaparecendo gradualmente. Vão desaparecendo, que é uma produção que fica minoritária, até porque durante a guerra exatamente teve muita pilhagem das próprias áreas, quer dizer, foi um recurso, por exemplo, a guerrilha financiou-se durante os seus últimos anos, nos últimos 10 anos, financiou-se essencialmente na base dessas exportações, chamemos assim, diamantes que terão atingido umas centenas de milhões largas de dólares em valor por ano, não é? Agora, portanto, Angola é fortemente atingida a partir de 2014, quando há a baixa do preço do petróleo, não é? Porque o petróleo, Angola chegou a ter anos de produção dos 1.800.000 barris dia, não é? Chegou a estar praticamente quase a igualizar a Nigéria, digamos, em termos de produção na África subsaariana. Agora, e nos anos, nesses anos de grande euforia, digamos, e preços altos, petróleo acima dos $100, etc., nessa época Angola não fez, de facto, essas tais reformas e essa tal, digamos, com reconversão da economia, não é? Porque reconversão da economia, ou seja, uma recuperação da parte agrícola e agroindustrial, diversificação da economia, portanto não o fez nesses anos, e portanto a partir de 2014, 2015, com a baixa do preço do barril, que chega em dados momentos aos $30, olha, eu penso, não tenho a certeza, mas penso que a rentabilidade do petróleo de Angola passa por estar acima dos 40, 45 dólares o barril. Portanto, com essa baixa, não há dúvida que quando João Lourenço chega, ao poder, é eleito primeiro líder do partido MPLA e depois eleito Presidente da República, coincide exatamente com essa profunda baixa de petróleo. Qual é o efeito que isso vai ter na economia? É, de facto, a chegada de João Lourenço, uma certa abertura política, uma certa campanha, anticorrupção, tudo isso, de facto, ganhou-lhe muito apoio popular nessa altura. A seguir, o que é que lhe acontece? Mas acontece exatamente essa baixa do preço do petróleo e, portanto... Quer dizer, essa baixa já vinha de trás, não é? Só que a baixa já vinha, mas os efeitos... E há, sobretudo, uma classe que é muito atingida, que era aquilo que seria, uma nascente classe média. E, ora bem, o que é que acontece aqui? Como os rendimentos, digamos, dessas pessoas são rendimentos internos, são rendimentos em kwanzas, com a fortíssima desvalorização do kwanza, que vem exatamente na continuação desta desvalorização do petróleo, numa economia que continua a importar, por exemplo... Quase tudo, não é? Quase tudo, e sobretudo comida, que é uma coisa que faz imensa confusão, como é com um país com as capacidades e com os recursos de Angola importa comida, mas com isso tudo, eu diria que, sei lá, isto são números hipotéticos, mas, nos termos relativos, percebe-se perfeitamente. Alguém que tinha, por exemplo, um rendimento mensal equivalente a 3 ou 4 mil euros, hoje terá a equivalência com essa desvalorização, terá para aí 1.500, quer dizer, pode ser 2 ou 3 vezes, ou até mesmo 3 vezes menos. Portanto, isso gera uma frustração grande, exatamente nessa classe. E não falando já nos mais pobres, é evidente que, como todas as economias deste tipo, que têm depois muita economia paralela e muita economia de sobrevivência, quer dizer, porque as populações, por exemplo, junto ao mar ou junto aos rios, vão buscar muitas vezes a sua alimentação diretamente, quer dizer, vão pescar, têm às vezes também têm alguma produção mesmo privada, chamamos assim, e portanto defendem-se assim, porque senão estatisticamente ainda seria muito pior. Mas de qualquer maneira isso criou um certo, não direi, quer dizer, quebrou muito essa onda de simpatia, de entusiasmo e de expectativa, não é, dos primeiros tempos, e portanto é um problema com que Angola, tendo outras vantagens comparativas em relação, por exemplo, aos países grandes da região subsaariana,
que têm problemas de fundo tremendos, quer dizer, estou a pensar, por exemplo, na Nigéria. Mas já vamos falar um pouco disso, vamos continuar um pouco ainda a perceber, tentar perceber um pouco, apesar disto, a base política de João Lourenço mantém-se, não é? Portanto, ele procurou, sobretudo, limpar um bocadinho o MPLA daquilo que eram os setores mais próximos de José Eduardo dos Santos, nomeadamente a família, os filhos que tinham lugar no Parlamento, e colocar pessoas da sua entourage nos lugares-chave. Portanto, desse ponto de vista, não me parece estar ameaçado. Sim, porque o Congresso do MPLA, o que é que realizou? Realizou, em primeiro lugar, um afastamento baseado num conceito de faixa etária, e isso permitiu logo também tirar desse protagonismo uma série grande de pessoas, permitiu depois controlar o governo e a administração civil das províncias, os serviços de informações, as Forças Armadas e o aparelho de comunicação, os grandes meios de comunicação. Portanto, houve aí como que uma ação feita com grande rapidez em relação ao controle dos centros políticos nevrálgicos. Dos centros de poder. Depois houve o lançamento de uma campanha contra a corrupção. Nós sabemos também em que medida essas ações são necessárias, mas também sabemos em que medida essas ações podem ser politicamente orientadas, porque, inclusivamente sobre a China, se avalia se a orientação principal de Xi Jinping é um saneamento do sistema ou é uma técnica de eliminação de rivais e competidores. Isso é discutido na análise internacional. Mas não há dúvida que no centro do que parece ser o pensamento da nova governação angolana figura a necessidade de estabilizar a relação quer financeira, quer económica com o exterior, de fazer uma estabilização financeira e uma estabilização macroeconómica, porque a economia angolana estava há vários tempo a entrar em recessão, praticamente há 3 anos, desde 2016, que a economia angolana está em recessão. E era necessário, para recriar a confiança, fazer várias alterações legislativas sobre privatização, sobre garantias ao investimento externo e fazer aquela linha fundamental do teste internacional, que é renegociar um acordo de estabilização com o FMI. Não é que hoje o FMI já ultrapassou de empréstimos a Angola em programas mais de 1.000 milhões e ainda recentemente foi negociada mais uma tranche. Mas a negociação com o FMI o que dá é um mínimo de credibilidade ao influxo do investimento internacional da parte de quem dispõe capacidade para o fazer. Portanto, a primeira operação foi essa operação. É óbvio que o FMI também exige contrapartidas de racionalidade que nem sempre são fáceis de adotar pelos países. E o problema de Angola e deste novo governo de Angola tem sido o de ter encontrado a economia já muito desconjuntada e em recessão, ter que tomar medidas de ajustamento ao exterior para permitir o influxo de capital internacional, mas não ter as condições para produzir resultados socialmente relevantes em relação à população. Daí, aquilo que pode ser um capital bem visto no plano internacional não corresponder a um ganho político no plano interno e haver já na opinião pública muito descontentamento. É um facto. Quem percorre Angola
quem tem notícias sobre Angola, não das esferas mais do círculo da elite, mas populares, tem essa informação. No Roque Santeiro não se nota. Há um descontentamento muito forte em relação à governação atual. É certo, mas isso pode ser, que a equipe... Quem é que pode beneficiar disso? Quer dizer, em pois, Angola o problema não é saber... há uma estrutura de partidos de oposição como cá, não é? Portanto, o problema é saber se esse descontentamento é ainda suscetível de ser enquadrado com políticas governativas que produzam resultados. Eu penso que o esforço do Presidente constantemente se deslocar às províncias e fazer operações que privilegiam e enfatizam investimentos de infraestrutura essenciais, têm em vista gerir no terreno esse facto. Saber se esse descontentamento é suscetível de ser gerido politicamente pelo grupo derrotado, portanto, pelo grupo do anterior Presidente. Saber se esse descontentamento... Se mantém politicamente ativo. Sim, discretamente ativo. Saber se esse descontentamento é suscetível de ser canalizado para algum partido da oposição. Vamos a ver em que medida recentes evoluções na oposição permitem ter alguma expectativa nessas direções ou não, ou então se o descontentamento é um descontentamento que assume uma dimensão social violenta, mas não com uma agenda política pré-determinada. Angola hoje é um país com 30 milhões de habitantes, é um país que tem uma imensa macrocefalia em Luanda. O descontentamento na zona rural será sempre mais atenuado, porque há sempre as economias de subsistência, mas nas zonas urbanas e nas zonas das grandes metrópoles, como aquilo em que hoje se transformou Luanda, esses fenómenos podem ocorrer. Não sabemos. Depois, o que é que tem procurado fazer o novo governo angolano, segundo aquilo que se depreende das ações? É, no fundo, procurar captar investimento externo, porque o capital interior está muito fora. Houve uma medida de amnistia que foi usada, mas não foi totalmente exitosa, porque, em parte, há receio de praticar as disponibilidades abertas por essa medida, receio de retaliações futuras, e, por outro lado, também porque há desses sectores ainda desconfiança em relação ao seu próprio país. Depois, tentativa de acelerar a linha com a China, que é a linha do endividamento. Esses setores não têm, vamos lá ver, são setores cuja forma de acumulação de capital era uma forma rentista, não era uma forma de acumulação de capital porque tivessem tido... não rentista no sentido quer dizer, de aplicação no exterior. Sim. Aplicação no exterior. Extraíram... Sim, mas não foi até da economia que esses capitais foram extraídos. Esses capitais foram muito extraídos das periferias do negócio petrolífero e também das negociações de armamento, sobretudo no tempo da Guerra Civil. Ou seja, são capitais que não decorreram de uma atividade produtiva no país e que gerasse, portanto, ilegalmente não há, transferências para o exterior. Trata-se de comissões sobre grandes contratos. Não há experiência de grupos económicos que tenham tido uma atividade em Angola. Enfim, poderá haver uma outra exceção, em matéria industrial, uma atividade agrícola, portanto, gente que tenha vontade de expandir o seu grupo económico. Não tem significado nem expressão. E, portanto, o recurso é feito ao investimento estrangeiro. E o que se chama investimento estrangeiro, numa primeira linha, tem, no caso de Angola, a China, porque a China tem muitas disponibilidades para emprestar, só que empresta exigindo bastante como garantias a prazo, quer sobre petróleo, quer sobre agricultura, quer sobre pescas, quer sobre mineração. Não está também conhecido perfeitamente qual é o circuito de negócios na esfera chinesa em que se move a governação angolana.
também é um ponto interessante, porque na China não podemos falar de uma política de Estado única sem perceber os meandros dos agentes económicos concretos. Depois a China tem em relação a Angola um problema suplementar que tem em relação à África, é que leva tão fortemente o investimento à base que faz transportar mão de obra, exatamente, faz comerciar produtos de baixa qualificação tecnológica que impedem o crescimento exatamente, de uma estrutura industrial angolana com pequenas empresas, até a venda de cimento. Basta ver como estão os chineses em Angola, estão em pequenos acampamentos fortificados, com vigias guardadas, não saem, levam tudo, levam a mão de obra, levam o cimento, levam o cordel, levam a corda, levam tudo. Portanto, não dão margem. E algumas infraestruturas que eles têm construído, têm construído com péssima qualidade. É uma cooperação económica que não transfere tecnologia para o país. A Rússia especializou-se durante muitos anos em África em vender armamento e Angola foi um dos seus alvos essenciais. Mas agora está a tentar reconverter a rede antiga soviética numa rede russa empresarial e está a tentar avançar com créditos para fazer investimentos em infraestrutura pública e possivelmente em algumas outras áreas e, embora a Rússia não tenha excedentes de capitais que permitam fazer no exterior o que não é capaz de fazer no seu próprio país, mas tem esses programas, vai agora apresentar-se em Angola com programas de barragem, houve um grande anúncio público, veremos. Depois há sempre países que têm apetência em relação a Angola, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Espanha, também Portugal, naturalmente, o Brasil, não vejo que agora esteja muito orientado para isso, mas uma estabilização macroeconómica e financeira tem objetivamente condições para atrair esses influxos. A ocorrência das presenças chinesa e russa, que se subtraem um pouco às regras do FMI, provoca alguma preocupação. Se são, digamos, parceiros com privilégios de Estado, que objetivos têm, o que estão a fazer, não há uma grande transparência sobre tudo isso e, verdade se diga, também não há um estudo sobre muita dessa realidade que era absolutamente necessário e era necessário que os angolanos também o fizessem nas suas universidades, nos seus centros de pesquisa e que a imprensa angolana, que não é governamentalizada, em vez de se centrar em pequenos ditos escândalos, também se organizasse com qualidade para ajudar a opinião pública angolana a conhecer o seu próprio país e a sua realidade atual. Isso não acontece. O problema da desqualificação cultural e técnica das oposições angolanas também não ajuda a melhorar os graus de performance das entidades governativas. É um abismo, um buraco negro que atrai a parte má dos dois lados. E o que devia emergir era uma parte boa dos dois lados. Mas este cenário em que temos, digamos, essa convergência do investimento chinês e russo afasta de facto outros investidores, isto é, por exemplo, aqui há uns anos atrás, esqueci-me de acrescentar, e a misteriosa atuação económica dos israelitas em Angola. Sim, mas isso é que podemos também ir lá. Mas agora eu gostava de ver a questão de Portugal, não é? Os portugueses aqui há na altura da crise, houve uma espécie de corrida a Angola, não é? Portanto, digamos, na altura os pratos da balança estavam ao contrário, não é? Uhum. Nós não tínhamos dinheiro cá, exatamente, o petróleo estava em alta, exatamente, havia muito dinheiro em Angola, exatamente, e muitas empresas portuguesas se viraram para Angola. Sim, agora os pratos da balança desequilibraram, não é? Portanto, voltou a economia a melhorar na Europa, a melhorar em Portugal e piorar em Angola e, portanto, Angola deixou de ser o parceiro que nós, como muitas empresas portuguesas viram lá.
entretanto, ficaram sementes, ficaram algo mais do que apenas um destino de exportações? Não, vamos ver aqui também pôr as coisas, digamos, historicizar um bocadinho rapidamente estas coisas. Os chineses vão para Angola porque quando a Guerra Civil acaba, de facto, quer a Europa, quer os Estados Unidos, não se mostram com grandes entusiasmos ou grande boa vontade para isso. E, portanto, isso apanha. Estamos a falar do princípio dos primeiros anos do século XXI, estamos a falar do momento que a China está, de facto, a avançar em força para a África, e estamos a falar, de facto, de uma grande abertura, portanto, dos capitais chineses numa altura que, de facto, quer os países europeus, quer os Estados Unidos, apesar da guerra ter acabado, não mostram nenhuma espécie de disponibilidade. Sabe? Portanto, de certo modo, os angolanos nessa época são um bocado atirados para os braços chineses. E ainda hoje, o problema é que com a dívida à China, que é uma dívida de andará pelos 20 bilhões de euros, de dólares, um bocadinho mais, portanto, dará à volta dos 20 euros. Portanto, é muito significativa. Praticamente metade das exportações do petróleo angolano vão para a China, não é? Para pagar. Depois, a Rússia, por exemplo, mantém, exatamente por causa do material, dos equipamentos do exército angolano, são equipamentos essencialmente de fabrico russo, portanto, mantém muitos conselheiros militares, mas esses conselheiros militares não têm nenhuma influência política, nem penso, quer dizer, não se trata, portanto, nem sequer hoje na Rússia há nenhuma ideologia comunista, portanto, não é propriamente um problema. Depois, eu acho que houve... Os cubanos já saíram todos há muito tempo. Os cubanos que ficaram são... Sim, há cubanos que ficaram quase como cooperantes. São professores, são cooperantes, encontram-se. Eu várias vezes tenho encontrado lá pelo interior, mas não têm influência também política nenhuma. São pessoas que ficaram em Angola porque gostaram... E há uma espécie de gratidão histórica, o presidente João Lourenço quando foi a Cuba, mas isso são coisas que não têm, são coisas mais simbólicas, não têm. Hoje, nesse aspecto, não há grandes influências externas. Nesse aspecto, aliás, o sistema nunca foi sempre muito pragmático, muito realpolitik, e não há, portanto, ali nenhum. Agora, o que é que se deu? E Cuba também não tem dinheiro para dar... E Cuba também não tem dinheiro. Há ali um grande momento, de uma certa, e sobretudo quando há aquela questão aqui com Portugal, por causa das coisas do engenheiro Manuel Vicente, etc., há aí uma certa tensão e há aí uma espécie de avanço para outros países. Agora, a minha sensação é que, apesar de tudo e com todos os problemas que houve no passado, etc., continua a haver uma certa continuidade. É evidente que as dificuldades económicas, por exemplo, têm levado ao regresso bastante expatriados, etc. Mas, e agora entramos aqui num ponto atual que eu acho que é muito importante, este programa de privatizações, de privatizações que o governo angolano está a preparar e está já a implementar, de empresas públicas, onde há empresas boas, há empresas más e há empresas assim, quer dizer, como em todo o lado. Há a ideia, como há muitos... Mas ainda há aquele princípio que tem que haver os angolanos... Pode chegar lá uma empresa estrangeira e ficar com a empresa toda? Não, hoje em dia esse princípio das maiorias angolanas e do sócio de conveniência, o sócio de teto, isso hoje está praticamente, está em regressão completa, não creio que esse seja um problema. Agora, uma das coisas que é importante neste momento, como há muitas empresas portuguesas que têm exatamente créditos sobre Angola, nomeadamente de exportações, penso que há neste momento a ideia, enfim, de mobilizar parte desses créditos, não é? E utilizá-los, por exemplo, nas privatizações, partindo do princípio que é preferível para os detentores desses créditos adquirirem empresas, não é? Que têm valor, do que ter, por exemplo... Estamos a falar de tipo de empresas, por exemplo. Vamos lá ver, até se não estou em erro, alguma parte do setor petrolífero também poderá, não são privatizações totais, não é? Algumas são eu não sou provavelmente um expert económico, mas a ideia que eu tenho é que
esses programas vão de uma série de empresas públicas, desde empresas, digamos, industriais, outras agroindustriais, outras mesmo ligadas ao setor energético. Portanto, a ideia é que também vem um bocadinho desses programas do FMI, não é? Desses acordos, fazer uma forte privatização. E a ideia, penso eu, que neste momento também está de pé e tem alguma, e penso que até aqui o próprio governo português está atento a isso e está a fazer diligências nesse sentido, é de facto que possam ser mobilizados, enfim, de uma forma, não sei, através de um fundo, possam ser mobilizados parte desses créditos, e alguns estão a obrigações do Tesouro angolano, enfim, e ser utilizado, digamos, nessas privatizações, que teria a vantagem, em vez de terem, digamos, produtos financeiros ou coisas que estão numa desvalorização, enfim, bastante aguda, não é? Terem bens, digamos, concretos. Portanto, isso pode ser. E depois, com todos, eu acho que a relação hoje, mesmo a nível pessoal, por exemplo, nesse aspecto, o Presidente da República, penso que criou uma boa ligação, uma boa relação, confiança com o Presidente angolano, e, portanto, há uma certa. Enfim, eu estive nessa visita este ano e viu-se que, de facto, esse lado, digamos, afetivo e coisa que funciona. E depois, de facto, Angola, nesse aspecto, não é um país africano como os outros. Tem qualidades e também defeitos. E nesse aspecto há, de facto, uma longa ligação que tem mais a ver com os povos até que propriamente com os governos, e tem resistido até exatamente várias vezes às crises governamentais ou bilaterais. Portanto, é evidente que neste momento, não direi que em Portugal há grandes capitais para, não é? Mas há formas de até mediar determinados grandes investimentos de outros que têm, de facto, capitais. Estou a pensar nos Estados Unidos e em alguns países europeus. E Portugal funcionar, aliás, como no fundo, historicamente, foi sempre um mediador, exatamente, entre os centros e as chamadas periferias perigosas. Portanto, não seria um papel totalmente novo. E há também, lá está, aquele ponto que ainda não abordamos, mas que é interessante do ponto de vista histórico ou político em Angola, que é, por exemplo, de facto, esta eleição que houve agora na UNITA, de ser eleito Adalberto Costa Júnior, que, portanto, a UNITA foi sempre muito acusada de ser um movimento tribalista e muito identificado com uma etnia ovimbúdia. E, de facto, Adalberto Costa Júnior é um homem, primeiro, que viveu aqui muitos anos em Portugal e que é um mestiço, quer dizer, portanto, destrói, de certo modo, um bocado essa etiqueta tribal, essa matriz tribal do principal partido da oposição, não é? E a oposição também em Angola tem outra coisa. Não há dúvida que há uma certa integração do ponto de vista, quer dizer, há certos antagonismos que exatamente o tribalismo desencadeia noutros países africanos e que em Angola não se vêem. Quer dizer, em Angola houve, de facto, no pós-guerra, houve uma efetiva reconciliação que às vezes nos parece enganosa, porque um aspecto que ali o Jaime Gama estava a citar, porque às vezes, de facto, há ali umas perdas de pequena intriga e portanto, um fervilhar de pequenas notícias e de pequenas intrigas e muito fake news também à mistura, e que não traduz, de facto, esse lado, essa integração, não é? Ainda há um aspecto que eu estava de falar um pouco, que era, mas se quero dar uma nota aí sobre Israel, falar desse mistério, mas acho que é importante ver qual é o papel que tem aqui, até porque, por causa dos negócios que tem em Angola e em Portugal, a família dos Santos, não é? Portanto, enfim, há os que ficaram em Angola e alguns deles estão acusados e têm processos judiciais, e há a incontornável Isabel dos Santos, que não tem deixado de ter uma intervenção pública muito crítica de João Lourenço, usando as redes sociais, que tem negócios importantes em Angola e em Portugal, e que não parece ter desistido de ser uma figura pública. Sim, é interessante seguir essa relação.
aquilo que se tem visto até aqui é que a pressão do atual governo sobre essa área tem sido a de flagelar e castigar os mais periféricos, com gradações diferenciadas, uma das filhas, um dos filhos, apertar um cerco à filha principal e ser omisso quanto à figura central. Há uma discussão muito grande sobre a Sonangol. A figura central já interveio, já fez declarações públicas. Sim, quando sente que a pressão... O calor está a chegar perto. É excessiva. É muito interessante ver como dentro do próprio MPLA essa questão é gerida. Eu penso que uma das limitações de João Lourenço é a que resulta de não querer fazer fraturar o MPLA, mas também, se ouso de consolidar o seu poder, não se inibir de for até onde achar necessário para manter esse grupo fora de poder e afirmar o seu próprio poder. Portanto, é algo que se vai observar no futuro. A questão da Sonangol é importante. Na verdade, Angola, 95% das suas exportações são petróleo, 2/3 das receitas do Orçamento do Estado são petróleo. A Sonangol não se preparou para uma época de preço baixo do petróleo, não foi ágil na adjudicação de contratos, nem na modernização do seu sistema extrativo, a ponto de se ter o paradoxo de o próprio país que produz o petróleo não ter abastecimento petrolífero para a sua economia nem para os seus cidadãos, o que é verdadeiramente lamentável, não ter utilizado o gás também como fonte de rendimento nessa área dos hidrocarbonetos, ter-se deixado encurralar para a incapacidade de explorar jazidas que estão muito profundas e não são rentáveis quando o petróleo está nos $70 por barril ou abaixo disso. Portanto, é uma companhia que tecnicamente teve uma gestão desastrosa nas aplicações que fez, incluindo na área petrolífera. Ou seja, Angola, podemos dizer, é o segundo país com as maiores reservas de petróleo em África, com a companhia petrolífera que cometeu todos os erros para não pôr esses recursos ao serviço da economia angolana, nem da economia petrolífera angolana. E isso é um ponto que vai sempre pender sobre a anterior gestão dessa companhia, onde está Isabel dos Santos. Mas a questão é saber se a nova gestão... Teve, apesar de tudo, lá muito pouco tempo, não é? Sim, mas a questão agora... Foi sobretudo o não investimento em novas... A questão agora é de saber se a nova equipa é capaz de dar a volta. E se essa volta é capaz de produzir efeitos no campo social há um blame game entre benéficos para a população. E a Isabel dos Santos diz que os erros são anteriores a ela e ela é que estava a dar a volta. E agora Isso é o debate político angolano. Nós sabemos como o debate político angolano, desse ponto de vista, não tem muitas diferenças do debate político português na forma como os atores e os interventores gerem os seus discursos. Da culpa, não é? Portanto, aí há uma grande similitude. Agora, não há dúvida, é que ainda não se conhece bem o que vai ser o programa de privatizações. Se esse programa de privatizações está já orientado para entregar fatias da economia angolana aos sócios chineses da atual equipe dirigente ou aos sócios russos da atual equipe dirigente, ou se isso vai ter regras de mercado internacionalmente asseguradas que permitam atrair correntes de investimento de outras áreas com mais liberdade económica, com mais capacidade tecnológica, com mais dinamismo financeiro e bancário. Portanto, aí há uma grande interrogação sobre negociações
caso a caso, ou de Estado a Estado, ou de grupos de Estado a Estado, e o que é aquilo que normalmente seria um processo de modernização transparente, competitivo e corretamente orientado. Portanto, também pende internacionalmente essa segunda avaliação. Não basta o que foi feito até aqui, é preciso agora provar mas eu penso que é o Banco Mundial que isso vai acontecer. Penso que é o Banco Mundial que está a assessorar esse... Nós sabemos o que é uma assessoria e sabemos o que é a decisão política efetiva e os resultados. Sendo uma imposição do FMI, tem que haver esse tipo de assessoria. Mas depois a seguir, os cordelinhos são devidos de determinada maneira, não é? Certo. E aí pode haver, se isso for contaminado, o que é que pode acontecer? É muito interessante a conexão russo-israelita em Angola, baseada muito nos circuitos e no diamante, do diamante, mas alargada agora a outras áreas económicas. E quem são os grupos russos que estão orientados para esta nova onda de investimento privado em Angola? Quem são, em concreto, as empresas a quem pertencem? Em último caso vão sempre, quer dizer, não tanto como na China, mas vão sempre dar um bocado... Essa conexão israelita ainda é a conexão que tinha a ver com as velhas... Não, havia ali uma conexão israelita importante, que era o Lev Letvaev e o Arkady Gaidamak. Cada um mas esses eram... Lev Letvaev continua a ser um homem, enfim, tem outro campeonato. Mas um deles era, enfim... Era o Arkady Gaidamak, penso que estará hoje. Estamos no domínio do crime organizado. Mas Israel... Não, o Arkady Gaidamak, se não estou em erro, numa altura da vida dele, só podia estar em 3 países, que era Angola, Israel e a Rússia. Quer dizer, fora disso tinha mandatos de captura por tudo quanto era sítio. Mas é evidente que houve também sempre uma mão forte houve sempre uma mão forte do poder político de Israel. Aliás, eu lembro-me relativamente bem de quando é que começou essa, que foi como uma embaixadora bastante importante, que foi para lá e desenvolveu lá uma atividade muito grande e muito boas ligações, etc. E hoje há uma presença forte e que, como sempre, também estamos a falar de Estados, quer dizer, quer Israel, quer a China, quer a Rússia, quer dizer, as empresas, de um modo geral, jogam um bocado de acordo com o Estado e até às vezes com os próprios serviços de inteligência, não é? Portanto, não tem... Quer dizer, não há tal autonomia que, melhor ou pior, apesar de tudo, existe nos países dos Estados Unidos. Quer dizer, pelo menos não é uma ligação tão institucional, tão estrutural. Agora, eu acho que estas privatizações e o desejo mesmo do governo de Angola será mais atrair exatamente países, digamos, de economia aberta, os Estados Unidos. Hoje há uma vontade forte, exatamente, Angola, os governos angolanos, mesmo no tempo do Partido Único e da Guerra Fria, da Guerra Civil, tiveram sempre a preocupação de digamos, dividir ou fragmentar dependências, quer dizer, exatamente procuraram nunca estar encostados apenas a um lado, não é? Acabamos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana.